quantas vezes a gente passa por algumas coisas e a gente olha pra trás e fala, nossa, parecia que naquele tempo eu não ia conseguir superar, eu não ia conseguir ver uma luz no fim daquele túnel, mas passou. Né? E exatamente isso aqui na palavra diz, né, em João 5, quando está contando a história do paralítico. Ele sofreu daquela enfermidade há 38 anos. Então não era algo novo, mas teve um dia para acabar. Foi muito tempo? Foi a vida toda daquele homem. Mas houve um dia que Jesus foi ao encontro dele e aquilo acabou. A mulher também do fluxo de sangue, ela passou por aquela enfermidade por todo aquele tempo, mas teve um dia que aquilo acabou. Eu tenho experiência pessoal com isso, de tempo para acabar, em relação à vida profissional. Eu trabalhava em um lugar que eu não gostava, era um emprego ruim mesmo, assim, não é desmerecendo, mas realmente não era um bom trabalho em relação a tudo. Ao trabalho em si, a remuneração não era algo bom, né? Só que era algo que eu sempre pensava, não, isso aqui um dia vai acabar. E a minha oração era justamente essa, eu falava, Senhor, marca o dia que eu vou sair daqui, sabe? Como data no calendário, Senhor, marca a data, dia tal, mês tal, ano tal que eu vou sair daqui, porque eu tinha essa convicção dentro de mim que aquilo ali tinha uma data para acabar, como tudo na nossa vida tem, né? Então todo dia eu ia trabalhar e eu lembro que eu subia, né? A empresa ficava numa rua um pouco acima, a gente descia do ponto de ônibus e subia um pouco a rua. Eu lembro que eu sempre subia a rua fazendo essa oração, Senhor, marca o dia que eu vou sair daqui. Porque eu tinha certeza absoluta que ia chegar um dia específico, naquela semana específica, no mês específico, que aquela situação ia acabar. E eu finalmente iria sair dali. E foi exatamente assim. Um belo dia, eu fiz a minha parte, claro, procurei emprego, arranjei, um dia fui lá, pronto, pedi demissão, acabou. E é assim na nossa vida, com tudo, né? Então, tudo que um dia começa, um dia termina também. Então, às vezes, as aflições cegam os nossos olhos e nos fazem perder a percepção da realidade. Então, tudo começa, mas também tudo termina. Então, não tem nada com que Deus tenha te permitido viver que vai ser para sempre. Nenhum sofrimento, nenhuma angústia, até a alegria que passa também. É como comprar um carro novo que você, né, se empolga e fica naquela alegria. Daqui a pouco você já nem liga mais tanto assim, porque passa. E a gente é assim, a gente é cíclico, né? As coisas começam, a gente se empolga, a gente é movido por emoções. Então, com a mesma emoção e empolgação que você tem no começo, daqui a pouco aquilo, o tempo vai minando e você não deixa, né? Você perde um pouco o encanto pelaquilo. E é normal de ser humano. Mas que a gente possa entender justamente isso. Toda situação na nossa vida, ela tem um tempo para acabar, né? E principalmente porque nada do que acontece comigo e com você acontece sem a permissão do Senhor. É como é um costume, né, de crente falar quanto tempo ele tem de batizado. Ah, eu tenho 37 anos de batizado, tenho 10 anos de batizado, esse ano fiz 7 anos, graças a Deus. Né? Alguma coisa que eu sempre lembro quando chega a data. Mas se lembra o que foi o batismo para você? Né? O que você fez no dia que você se batizou? Você lembra do compromisso que você assumiu? Porque é muito fácil a gente lembrar a data, né? E quanto tempo faz que a gente serve ao Senhor e que a gente se batizou nas águas e tudo mais. Mas traz para sua memória o que foi esse compromisso. É como se fosse um casamento, né? Você confessou ali diante de Deus e dos homens a sua fé. Você aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então, quando a gente se para pensar, nossa, por que tem acontecido certas coisas comigo? A resposta, você se lembra no começo da sua fé. Bom, eu me batizei, então eu aceitei Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Então, tudo que me acontece hoje, não me acontece por acaso. Tudo que me acontece hoje é por permissão de Deus. É por permissão de Deus, é por permissão do Espírito Santo que quer me ensinar alguma coisa, né? É permissão de Deus com que eu esteja vivendo certas coisas. E é justamente isso, né? Que a gente possa sempre se recordar disso. Há uns anos atrás, eu fiz um compromisso com Deus, eu me entreguei para Ele e agora eu sou filha, agora eu sou filho. Então, a minha vida agora está nas mãos do Senhor, a minha vida agora é posse na mão de Deus. Então, tudo que me acontece, não me acontece sem um propósito, tudo que me acontece tem sim um porquê. Né? Então, que a gente possa sempre se lembrar disso. Né? Nada realmente é por acaso. E tudo que nós vamos vivendo com Deus tem um momento certo para se finalizar. Um processo que começa, né? Tem começo, tem meio e tem fim também. Amém? Amém. Pode abrir 1 Samuel 1,
versículo 4. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado seu ventre. E a sua adversária também a provocava severamente, para afligi-la, porque o Senhor havia fechado seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava, por isso ela chorava e não comia. No 8. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? Por que não comes? Por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim, Ana se levantou, depois deles haverem comido em Siló, e depois deles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se junto a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, tu verdadeiramente atentares o coração para a tua serva, e de mim te lembrastes, e se não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Irmãos, é justamente isso que Ana fez. Ela sabia que quem iria curar a ferida dela não era outra pessoa senão Deus. Porque nós já sabemos e conhecemos muito bem essa história, né? Penina provocava Ana porque ela não era fértil, porque ela não podia ter filhos e Penina, contrapartida, tinha. Só que se Ana tivesse se voltado para Penina, elas iam ficar naquele conflito eternamente, né? Não ia ter frutos daquilo. E é justamente isso, ela saiu dessa situação e se voltou para Deus. Por quê? Porque quem fechou o ventre de Ana não foi Penina, não foi outra pessoa, para que ela parasse a vida dela e ficasse ali se remoendo, né? Ah, por que isso acontece comigo? Por que tem que ser só comigo? Porque todo mundo tem filho e eu não tenho, né? Não, muito pelo contrário, quem fechou o ventre de Ana foi Deus. Então, quem poderia abrir o ventre de Ana senão Deus também? Então é justamente isso, as coisas que nos acontecem é porque Deus permite com que aconteça. O ventre de Ana que foi fechado foi Deus que permitiu, foi Deus que fechou. Então quando Ana se volta para o Senhor, faz a sua promessa, né, pede do Senhor um menino, pede do Senhor um varão, e aquilo é concedido para ela, ela entendeu justamente isso, quem fechou o meu ventre foi o Senhor, então quem vai abrir o meu ventre é o Senhor também. Então o que te acontece hoje é por permissão do Senhor, e quem vai resolver isso é o Senhor também. Que a gente possa entender exatamente isso. Não tem ninguém com posse da sua vida senão Deus. Lembra do que aconteceu no seu batismo. Você entregou a sua vida ao seu único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então é Ele quem é dono. Né? Que a gente não se esqueça disso. Os seus filhos estão na mão de Deus, a sua família está na mão de Deus, o seu casamento, os seus negócios, a sua vida está nas mãos do Senhor, porque foi você que entregou isso a Ele. Então que a gente possa entender o que Ana entendeu. Meu ventre foi fechado pelo Senhor, não por Penina. Meu ventre foi fechado porque Deus permitiu com que fosse. Então quem vai resolver essa questão, quem vai me dar o meu milagre, é Deus. Né? Não adianta me voltar para Penina e ficar ali, né, brigando e infinitamente se conflitando uma com a outra, porque uma tem filho e a outra não tem. Não, ela se voltou para Deus e de Deus também ela obteve a sua resposta. Então que a gente possa entender isso, que nos voltarmos para os nossos problemas não nos vai gerar fruto nenhum, né? Como se a gente ficasse batendo em ponta de faca, né? Não dá resultado, não gera nada. E Deus quer justamente esse comportamento nosso. De olha, você está realmente passando por essa situação, a mulher do fluxo de sangue, você realmente está vivendo essa enfermidade, ela é real. Né? Você realmente está sentindo essa dor, ela é real, ela existe. Só que não é voltada para ela o resto da sua vida que você vai ter um resultado ou vai ver uma resposta. Não, eu preciso um pouco fazer esse movimento. É isso que Deus quer de nós, né? Fazer esse movimento de sair um pouquinho de mim, tirar um pouco os olhos para a minha dor e me voltar para o Senhor. Sim, claro, enxergar a realidade, ver o que está acontecendo, ver que tem um problema assim no meu casamento, ver que tem sim uma situação acontecendo ali diante dos meus olhos, mas não realmente focar naquilo
e ter esse movimento que o Espírito Santo espera de nós também, de dar um passinho para trás e nos voltarmos para Deus, porque é dele que a gente vai obter resposta, né? É não só chorar em cima daquela ferida, mas saber que é Deus que vai curar. Então eu preciso tirar os olhos da minha dor e me voltar para o Senhor de novo. E que a gente possa ter essa maturidade para aprender, né? Porque por muitas das vezes a gente acaba passando por algumas coisas que você não percebe, mas se você olhar com um pouquinho de calma, você acaba repetindo alguns comportamentos. E repetir comportamento é justamente isso. Você percebe que você sempre conhece o mesmo tipo de pessoa, que sempre tem o mesmo tipo de defeito, você sempre tem relacionamentos conflituantes, né? Sempre tem algum problema e é sempre muito igual. O problema que você sofre hoje é o mesmo que você sofreu no ano passado, com uma outra pessoa diferente, ou é o mesmo problema que você sofreu com alguma outra situação há anos atrás. Quando a gente não aprende da parte do Senhor, quando a gente não se permite, principalmente aprender e viver o novo de Deus, a gente vai repetindo o comportamento. E isso vem muito de criação também. É ver sua mãe brigando com seu pai, quando você casa, você quer brigar com seu marido. É ver a criação que você teve, aí quando você tem seus filhos, você quer criar igual. É repetir comportamento. É não se permitir se abrir para viver o novo de Deus. Deus tem essa promessa de prosperidade para nós, mas também uma vida com abundância. Um casamento com abundância, uma casa com abundância, um ministério com abundância também. Relacionamentos com abundância. É problemático ter relacionamentos ruins, um em sequência do outro, né? Não, a gente precisa viver abundância na nossa vida em todas as áreas, né? E a gente precisa se permitir para aprender isso da parte de Deus também, né? Não repetir os comportamentos, é observar, nossa, o que eu tô fazendo hoje que não tá dando certo? É como se eu estivesse toda hora batendo na trave. Será que o problema não tá em mim, em estar repetindo algumas coisas, eu não tô me permitindo para aprender? Eu lembro muito, em relação ao aprendizado, eu lembro muito de quando a minha irmã mais nova, ela estava aprendendo a escrever, minha mãe pegava na mão dela, por cima da caneta, e ia fazendo ela fazer a letra, né? A letra de forma, a letra de mão também. E aí ela fazia exatamente assim, a letra da Júlia é super feia, mas minha mãe queria que ficasse bonita, ela colocava a mão em cima da dela e ia fazendo, né? E o Espírito Santo faz exatamente a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente vai tentando fazer, não vai dando muito certo, ele quer colocar a mão em cima da nossa e ir fazendo junto com a gente, até uma hora que você aprende. Porque a gente aprende. Uma hora você aprende a ler, uma hora você aprende a escrever. Tudo a gente aprende, mas a gente precisa se abrir para isso. Verdade. Falar, Espírito Santo, eu preciso viver do novo do Senhor. Eu não posso ficar chorando em cima da minha ferida o resto da vida. Eu sei que no Senhor eu vou achar a resposta. Porque se eu tô nessa situação, foi porque o Senhor me permitiu. Então me ensina. Me ensina, Espírito Santo, a viver o novo do Senhor. É não se contentar com o que você vive hoje. É olhar assim para sua família e falar, nossa, a gente pode viver mais da parte de Deus. Porque Deus é essa fonte inesgotável, que sempre tem algo mais para dar. Sempre tem algo mais para dar. A gente que se limita em buscar, mas Deus sempre tem algo mais para dar. O Espírito Santo tem sempre algo mais para nos ensinar. E que a gente jamais venha se esquecer disso. Eu não posso repetir os comportamentos que eu vi na minha infância. Eu não posso repetir a mesma coisa de sempre. Eu errei lá no passado em relação a alguma coisa. Hoje eu vou lá e erro exatamente a mesma coisa. Eu vou lá e faço de novo. Então é quebrar esse ciclo. Né? Quebrar esse ciclo de coisas que a gente sempre viveu. E se permitir viver o novo do Senhor. Entender que, como Ana fez, olha, eu não posso ficar aqui o resto da minha vida vendo alguém me acusar de não ter filhos e simplesmente não fazer nada. Eu sirvo a um Deus, não sirvo, ótimo, eu vou à casa de Deus, vou fazer meu voto com o Senhor e vou obter a resposta dele. Foi o que ela teve realmente, né? É justamente isso, entender que, olha, eu me voltar para o meu problema não vai me resultar em absolutamente nada. Muito pelo contrário, vai me fazer andar em círculo e caminhar em círculo e ter essa vida em círculo onde tudo se repete todos os anos, né? E é justamente sobre isso que a gente possa se permitir ser ensinado pelo Espírito Santo todos os dias. É um trabalho diário. É um trabalho diário. Todos os dias pedir, Espírito Santo, me ensina a ter mais paciência, me ensina a lidar com essa pessoa, porque também a gente precisa de paciência até com nós mesmos, né? O Espírito Santo também lida com a gente, que não somos pessoas fáceis.
Mas que a gente jamais possa se esquecer disso. Se permite viver algo novo do Senhor, mas se permite viver esse algo novo aprendendo. Porque se a gente não aprende, a gente não pratica, não tem jeito. Né? Que a gente possa fazer como Ana fez. Ver a situação que a gente está e buscar da parte de Deus. Fazer como o cego Bartimeu fez também. Ele sabia a situação que ele estava. E sabia que só Jesus teria uma resposta, teria algo que ele pudesse viver de uma forma nova. Seria um milagre dele voltar a ver. O paralítico também. Ele estava ali, mas ele tinha esperança. Ele de fato não conseguia chegar até o tanque. Né? Então imagina que você viver 38 anos vendo aquele tanque sendo agitado por um anjo. Você querer ir para ser curado, mas antes de você chegar, outra pessoa chegar na sua frente. Então é sempre aquela sensação de que está batendo na trave. Quando chega a minha hora, não acontece. Quando é para chegar meu momento, não acontece. Quando é a minha vez, alguém entra na frente, né? Então, aquela sensação que acontece na vida de todo mundo, menos na sua. Né? Fulano sempre prospera nisso. Fulano sempre conquista algo novo. Né? Acontece isso na vida de todo mundo muda, acontece, aparece e tudo mais, mas na minha vez parece que sempre eu chego um pouquinho atrasado. E não é isso, às vezes Deus está fazendo você ficar aí mesmo, paralisado, porque Ele vai ao seu encontro. É Ele que vai chegar e vai te perguntar se você quer se tornar ação ou não. Mas a gente só vai ter discernimento disso se permitindo aprender com o Espírito Santo. E a gente também só tem essa habilidade, a gente só consegue isso com a comunhão com a palavra. É só com a comunhão com a palavra que você tem esse discernimento de se é o momento de eu ir atrás de Jesus, gritar por Ele, se é o momento de eu ir atrás de Jesus, estender minha mão para tocar nele e ser curado, ou se é para eu ficar aqui parada, esperando Jesus perguntar se eu quero me tornar ação ou não. Então que a gente possa se permitir exatamente isso, aprender. Né? Ter essa consistência de aprender e saber que as situações que nos acontecem é pura permissão de Deus. Pura permissão de Deus. Como eu havia falado no começo, que aquilo que aconteceu com o Murilo acrescenta a minha fé. É por permissão de Deus. Começou, mas terminou. E glória a Deus por isso. Como tudo na nossa vida. Então que a gente possa despertar a nossa esperança para isso. Realmente, eu estou passando por algumas coisas, mas ela tem data para acabar. E se na verdade a sua esperança já se minou em relação a isso, que você possa trazer sua memória. Nossa, quanta coisa já não me aconteceu que acabou. Demorou alguns anos, mas passou. Simplesmente passou. Porque assim, tem um dia que simplesmente acaba, irmão. E pronto. Sem mais nem menos. E quem decide isso é o Senhor. Porque tudo isso é permissão do Senhor. Então que a gente tenha esse movimento maduro na fé. De pensar, olha, eu não posso fazer nada por mim. Eu não posso me levantar e entrar nas águas do tanque. Eu não posso me curar da minha cegueira sozinha. Eu não posso me levantar e ir até o tanque. Eu não posso me curar da minha cegueira sozinha. Eu não posso abrir o meu ventre porque foi o Senhor que fechou. Então é Deus quem vai fazer. Então eu vou me voltar para Ele, porque eu sei que é Ele que vai operar esse milagre na minha vida. Porque senão a gente passa justamente por isso. Por momentos em que você se revolta, né? Se revolta porque as coisas não acontecem. E o Senhor fica ali, né? Esperando. Que parte que eu entro, né? Que momento que você vai me buscar para achar a resposta em mim? Porque a resposta vem dele. É simples assim. É que às vezes a gente se atrapalha e se esquece disso. Mas hoje, glória a Deus, é poder olhar para trás e falar, nossa, uma situação que antes me dava uma aflição no espírito, uma situação que às vezes, por muitas vezes, quase me fez, né, me desviar. Hoje eu olho para trás e vejo quão pequena era. O quanto Deus cuidou daquilo e pronto, acabou. Colocou um ponto final e passou. Como tudo passa. Então que o inimigo não deixe você se esquecer disso. Sabe, colocar tanto ruído na frente dos seus olhos, ou tanto ruído nos seus ouvidos, que você se esqueça dessa verdade. Que tudo acaba, né? Tudo começa, mas também tudo acaba. E quem dá esse ponto final, e quem faz com que essas situações se resolvam e terminem, justamente é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Amém? Amém. Gênesis 50, 14. E José retornou ao Egito, ele e seus irmãos, e todos que subiram com ele para sepultar seu pai, após ele ter sepultado seu pai.
No 15. E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José talvez nos odeie, e certamente exigirá de nós todo o mal que lhe fizemos. E eles enviaram um mensageiro a José, dizendo: Teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te agora, a transgressão dos teus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal, e agora rogo-te, perdoa a transgressão dos seus servos do teu pai. E José chorou quando falaram com ele. E os seus irmãos também foram e caíram diante da face dele e disseram: Eis que nós somos os teus servos. E José lhe disse: Não temais, pois estaria eu no lugar de Deus? Mas, quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é nesse dia, para salvar muitas pessoas com vida. Por isso não temais, eu vos sustentarei, e a vossos pequenos. E ele os confortou e falou com eles bondosamente. Irmãos, é justamente isso que José fez. Né? Então ele passou por poucas e boas na mão dos irmãos. Né? Sofreu todo tipo de injustiça. Só que ele não parou a vida dele para ficar ali pensando e remoendo naquilo que havia acontecido. Não, ele sabia que aquilo era propósito da parte de Deus na vida dele. Então, quando os irmãos, né, com medo dele se vingar, com medo dele querer descontar tudo aquilo que ele sofreu, ele fala: estaria eu no lugar de Deus? Estaria eu no lugar de Deus para me vingar? Não, muito pelo contrário. Ele entendeu que tudo aquilo que aconteceu empurrou ele para aquilo que ele precisava viver. Então, o que nos acontece nos empurra para aquilo que Deus quer de mim e de você. Nem sempre nós vamos ganhar, não é assim também. Às vezes a gente vai perder, sim, algumas coisas. Às vezes a gente vai ficar no prejuízo de algumas coisas. E glória a Deus por essas coisas, porque é a permissão dele também na nossa vida. O inimigo, sim, lança flechas, arma situações, tenta colocar algumas coisas, né, como pedra de tropeço no nosso caminho. Só que quem tem a totalidade da nossa vida é o Senhor. O que te aconteceu até o momento, Deus permitiu com que acontecesse. E às vezes a gente perde mesmo. Nem sempre da situação a gente é o vitorioso, né? A gente é aquele que sai com a vantagem. Não, às vezes não. Tem dia que sim. E glória a Deus pelos dias que sim. Mas às vezes não. E José, ele entendeu exatamente isso. Ele, olha, estou eu no lugar de Deus, né? Não tenho do que me vingar. Porque ele entendeu que tudo que eles fizeram empurrou para que ele fosse viver aquilo que Deus queria. Então, tudo que a gente viveu até hoje, glória a Deus por isso. Que a gente não olhe para trás com essa sensação de lamentação. Assim, não, esse meu filho mais velho é mais responsável, vou deixar pro mais velho fazer. E a gente faz isso mesmo, né? A gente deixa a responsabilidade maior pro filho mais velho fazer. Porque os outros são pequenos, são novos ainda, às vezes a gente não confia muito. Né? Então, que a gente se comporte como o filho mais velho de Deus. Senhor, realmente eu preciso tomar uma postura de ser um pouco mais responsável, de não ser choramingão, de não ficar reclamando de tudo o tempo todo. Porque com o caçula a gente folga um pouquinho mais, né? Ele é um pouquinho mais mimado. Eu sei disso porque eu sou a mais velha, então eu sempre percebi. Mas é justamente isso, saber que Deus, ele nos trata como filhos. Isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Né? Não há nada que vai nos separar do amor de Deus. Nem a fome, nem a angústia, nem a nudez, nem nada. Né? Mas que a gente se comporte exatamente assim, como filhos mais velhos. Aquele que Deus Pai olha pra você e conta com você. Sabe que você não vai emburrar por causa de qualquer coisa. Sabe que você vai se responsabilizar pelos seus irmãos. Sabe? Aquela ponta firme que você confia. É realmente se comportar como filhos mais velhos. Que você confia. E você olha pra ele e sabe que ele é o mais responsável em relação ao caçula. Que emburra às vezes se não ganhar o que quer. Né? E que a gente possa aprender e escolher. Na verdade, a decisão. Aprender, mas por escolha. Eu escolho aprender com o Senhor. Jesus fala, né? Aprender comigo que sou manso e humilde de coração. Para que a gente não repita comportamento. Para que o novo ano não entre e a gente repita as mesmas coisas. Para que a gente não conheça novas pessoas e repita os mesmos comportamentos onde tudo dá errado. Onde a gente não entre num relacionamento onde tudo se repete, tudo errado de novo, por culpa nossa, não por culpa do outro. Né? Para que a gente não repita comportamentos que a gente cresceu vendo, que você sabe que não é legal, mas você acaba repetindo dentro da sua casa, dentro da sua família. Que a gente possa todos os dias ter essa consciência de que a gente tem essa escolha de aprender com o Espírito Santo, de aprender com Deus.
e justamente jamais nos esquecer que a permissão de tudo que acontece provém da mão de Deus. Como foi o Senhor que fechou o ventre de Ana, ele também foi aquele que abriu. Então a situação que hoje nos acontece por permissão, também é Deus que vai resolver. Amém, irmãos? Que a gente faça esse movimento de dar um passo para trás e nos voltarmos para Deus, porque Ele é a nossa resposta, sempre vai ser. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode se levantar.